Olá amigos, tudo bem com vocês? E hoje nós voltamos aqui a uma aula para uma função que foi liberada agora na versão de julho de 2022 no Power BI, que é a função Network Days. E aí se perguntar, mas se é Power BI, por que eu estou com uma planilha do Excel aberta aqui na tela nesse momento? É justamente por isso. Eu tenho aqui uma data de pedido, uma data de recebimento, e eu quero calcular qual o tempo que houve entre o pedido e o recebimento do cliente do determinado produto. Para isso, eu vou usar uma tabela de feriados nacionais e eu tenho aqui os parâmetros para definir o que é um final de semana. Se eu estivesse trabalhando com Excel, eu podia estar falando da função dia trabalho total int, que tem vídeo aqui no canal explicando como que ela funciona. Eu vou deixar aqui no card, tá? Mas a ideia é como que eu poderia fazer isso no Power BI. E coincidentemente, eu estava ministrando um treinamento nessa semana e uma aluna questionou isso. E lógico que eu fiz a busca, não foi encontrado. E isso na terça, na quarta, eu vi que estava sendo liberado na atualização. Então atualizei aqui o meu Power BI e vamos mostrar como isso funciona aqui dentro. Tá? Vou fechar aqui que tinha dado algum erro, beleza? Está aqui o meu arquivo, vou fechá-lo aqui, porque eu estou usando a nuvem. Vou conectar nessa base. Então eu tenho ela aqui nos meus arquivos, é o dia de azul. Beleza. Vou trazer minhas três tabelas. Tá? Vou para transformar dados, que eu quero fazer só uma coisinha antes. Como aqui ele está como tabela, certo? Isso aqui na realidade são as minhas referências. Eu não vou usar ela, só mantive aqui para poder mostrar. E os feriados, eu vou precisar só da data. Então eu vou fazer uma referência aqui, tá? Que eu vou chamar de pausa. E eu vou remover essas duas colunas da minha referência. Beleza, é isso aqui que eu preciso. Fechar e aplicar. E vamos entender então o funcionamento aqui agora dessa função. Deixa ele só fazer o carregamento. Bom, mas vamos lá. Vou colocar uma tabela aqui na tela. Nessa tabela eu vou colocar então na minha base data do pedido, data do recebimento. Para ambos eu vou colocar como data mesmo, tá? E para ambos eu vou colocar como short date. Ou seja, datas encurtadas aqui. Opa. Aí. Vamos aumentar um pouco aqui os tamanhos. Cabeçalho eu vou pôr 14. Valores eu vou pôr 12. Pronto. O que mais? Bom, já que está aqui, eu vou colocar então o produto que foi comprado, o cliente, por qual canal e o subtotal. Pronto. Agora eu quero saber as demais informações. Vou jogar isso aqui para cima. Vou criar uma outra tabelinha aqui embaixo só para colocar os meus feriados. Então a data, o dia da semana e o feriado. Vou pegar essa data aqui também e vou colocar como um short date. E aqui eu vou reduzir. Vamos copiar e colar para ficar um pouco maior ali. Beleza. Isso aqui é só para mim ilustrar, tá, os feriados que eu tenho aqui no Brasil no ano de 2022. Aqui é o seguinte, vou entrar no modo de tabela só para mostrar o que nós tínhamos até o momento. Eu poderia vir aqui, acrescentar uma nova coluna. Nessa coluna eu vou dar o nome, por exemplo, de dias corridos. E eu podia usar o date diff para justamente fazer isso. Olha, eu quero da minha base a data do pedido, da minha base a data do recebimento, por dia, né? E aí ele me trazia quantos dias corridos eu tinha.
Aqui ele desconsidera feriados, né, para ele é a quantidade de dias. Tanto que se eu pegar aqui, ó, dias corridos e colocar aqui na minha tabela, ele vai colocar ali a quantidade de dias justamente, está sendo mostrado, tá? Inclusive ele vai colocar valores negativos ali e pronto. Até porque ele colocou valores negativos eu não sei, porque eu não tenho nem valor, acho que nenhum que seja menos aqui. Não é para ter pelo menos, né? Afinal de contas eu não consigo. Ah, tem aqui alguns, ficou algumas datas de 2021 lá embaixo na minha base, tá? Eu preciso só trocar essa daí. Então é uma falha que eu tenho ali. Mas eu posso fazer o seguinte aqui, né? Tá na data de recebimento. Eu posso... Teria que fazer uma... Não, deixa assim. Tá? Não vem ao caso porque eu estou fazendo aqui. Eu não vou arrumar essa base. Depois eu arrumo a base e arrumo esse detalhe. Então, estranho ficar algumas datas ali. Tá? Isso é falha, mas depois eu corrijo ali. Tá? Beleza. Vamos lá. Agora vem a questão. E se eu quisesse calcular aqui agora os finais de semana? Bom, para isso volto. Eu preciso ter numa tabela de referências essa seguinte situação. Então, por exemplo, esse é o código que eu tenho que o próprio Excel usa. Ó. 1 ou omitido é sempre sábado e domingo. 2 é domingo e segunda, até só domingo e até sábado. Certo? Então ele vai sempre trabalhar com essa configuração aqui. Domingo, segunda, segunda, terça, terça, quarta, quinta e assim por diante. Ou os dias sozinhos. Tá? E aí que eu vou começar a trabalhar. Bom, vamos supor inicialmente que eu tenha os finais de semana, o sábado e domingo como feriado. Então, eu não posso considerar os dias corridos aqui. Eu tenho uma função que faça isso para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma medida aqui mesmo para poder exemplificar isso. Vou aumentar aqui um pouquinho. Tá? Aqui é só dar uma ajustada ali. Pronto. Então, vamos lá. Novamente, botão direito, nova medida. Eu vou chamar essa medida dias úteis. Pronto. E aí eu vou começar a pensar assim. Bom, primeiramente eu vou criar uma variável chamada saída. Como eu estou buscando os dados de data numa tabela, eu preciso usar o select value de base data do pedido. Criei minha primeira variável. Shift Enter. Vamos para a segunda. Var chegada igual selected value base data do recebimento. Só diminuir um pouco esse zoom aqui. Aí. Criei minha segunda variável. Agora eu vou criar a variável que vai calcular justamente o quê? A diferença entre a variável saída e chegada, considerando o feriado com sábado e domingo. Então, eu vou chamar de var úteis igual a função network days. Se você não tem ainda, precisa atualizar o teu Power BI. Depois eu mostro ali a versão que eu estou usando. A minha data inicial é a minha variável de saída. A data final é a minha variável de chegada. E ó, fim de semana e férias é facultativo. Eu vou ignorar nesse momento. Shift Ent e vou retornar quem? Úteis. Tá aqui. Pronto. Finalizei minha medida. Vou clicar fora. E tá aqui a minha medida, eu vou arrastá-la para cá. Tá lá, ó, a quantidade de dias úteis agora que ele está colocando. Sobre a versão essa aqui, ó, arquivo sobre a versão que eu estou usando essa aqui, ó, 2.107.683.0 de julho de 2022. Baixei ela hoje, na data do dia 15/7. Aí você fala, professor, mas lá no meu trabalho, eu trabalho de sábado. Então, só o domingo é dia útil. Então, eu vou chegar aqui, ó,
e vou pedir para ver as referências. E ele está aqui, ó, domingo é o número 11. Então eu tenho que estar muito atento a isso aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova medida, tá? Vou até copiar tudo isso aqui para não ter que fazer do zero de novo. Botão direito, nova medida. Descanso. Domingo, pronto. Vou dar um Ctrl V, lógico que vai dar alguns erros ali, porque eu tenho que tirar isso aqui. Aí. Só que agora aqui, ó, eu ponho uma vírgula e eu ponho que o final de semana é 11. Ou seja, ele vai considerar só o domingo. Pressionei Enter. Vamos jogar para cá. Tá lá, ó. Agora, o meu descanso semanal com domingo, essa é a quantidade de dias úteis. Dá para considerar os feriados também? Dá para considerar os feriados também. O que eu preciso? Acrescentar mais uma variável. E como que eu faço para acrescentar essa variável? Novamente, botão direito, nova medida, colo, né? Vou colocar agora dias somente, né? Aí eu venho aqui, ó, vírgula 11 e vírgula, e eu vou colocar entre apóstrofes a minha tabela pausa. Detalhe, por que eu coloquei a pausa? Porque ela tem que ter só aquela coluna, tá? Se eu tivesse, por exemplo, colocado lá os feriados, ele poderia se perder nas colunas que eu estaria colocando de data. E aí eu simplesmente jogo ela para cá. Ah, mas ficou quase igual. Não, aqui já começou a dar diferença, ó. Porque quando ele encontrou feriado, ele corrigiu para mim, automaticamente, tá? Onde ele encontrou feriado, ele fez a correção. Legal? Deixa eu só fazer o seguinte, eu vou abrir aquela planilha lá do Excel, e vamos corrigir ela rapidinho aqui, aqueles 21. Tá? Eu não gosto de coisa muito errada, deixa eu dar um end aqui. Tá? Ah, eu tenho que trocar o 21 por 23, então tudo bem. Ctrl L, substituir 2021 por 2023. Beleza, vamos salvar aqui. Vamos ver se deu certo lá. E daí ele vai trazendo certinho aqui para mim. Beleza, só para não ficar aquele total errado ali. Beleza, gente, mas a ideia era essa, só queria corrigir isso rapidamente, que eu não gosto de coisa errada. E aí eu consigo agora saber exatamente os dias úteis que eu tenho. Beleza? Por essa aula é isso. Muito obrigado e até a próxima.